Oi, pessoal! Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão aqui em mais um episódio do nosso programa Interculturalidades, do Mestrado Profissional em Comunicação Intercultural nas Organizações. Hoje eu estou aqui com duas colegas do mestrado, eu sou a Malu, a gente está aqui com a Cíntia, com a Luísa e com a nossa celebridade da interculturalidade, a professora Lisete Wiesmann. A Lisete é psicóloga, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, é mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica, é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sed Sapientiae, falei certo? Sim. E integra o projeto Ponte também, voltado à escuta e à mediação intercultural em contextos de migração e pertencimento. Realiza trabalho com pessoas de diversas culturas, com destaque para o atendimento psicanalítico. Sua trajetória combina psicanálise, psicologia social e estudos culturais, com foco nas relações entre migração, subjetividade e vínculos interculturais também. Ela é autora do artigo Multiculturalidade, Transculturalidade e Interculturalidade, e ela propõe uma leitura contemporânea do sujeito como ser em trânsito, intercultural, híbrido e relacional também. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu artigo, que traz justamente 3 conceitos muito importantes aqui para o nosso programa: multiculturalidade, interculturalidade e transculturalidade. Será que você conseguiria aprofundar um pouquinho para a gente com propostas práticas para que a gente pudesse tangibilizar esses conceitos? Como é que eles são colocados na prática? Como a gente consegue observar eles na prática? Vou te contar um pouquinho como surge minha pesquisa de doutorado para ir dando luz a esses conceitos. Eu trabalho com expatriados, por causa que eu trabalho nas 3 línguas, falo fluentemente espanhol, português e inglês. E então fui trabalhando com eles e eu pensei começar trabalhando em cima do conceito de multiculturalidade. Porque, na verdade, eu não sabia o que significava multiculturalidade. E o que acontece é que o pesquisador vai aprendendo ao longo do caminho. Então, fui pesquisando e a área da antropologia trabalha muito esses 3 termos. E, a partir daí, eu fui aprendendo a discriminá-los. Porque o conceito de multiculturalidade tem a ver com, especialmente com a colonialidade, não? Então, é uma potência que aplasta a outra, que deixa por baixo. E eu sempre lembro, uma vez, eu fui para Cusco, em Peru, e chamou muito minha atenção, porque tinha um templo incaico, que em cima do templo foi construída uma igreja cristã. Então, fomos visitar lá e eu lembro que a pessoa que nos levou lá, ela contou que os ancestros dela eram incas. E ela falava de que os espanhóis, quando chegam nas Américas, intentam e acham de que aqueles que são as culturas locais, são mais baixas que eles. E os católicos tinham construído essa igreja em cima de um templo incaico. E ela falou para a gente, olha o que aconteceu. Parece que teve um movimento de terra, que lá tem. E o único que ficou em pé foi o monumento dos Incas. Nossa. A igreja derruiu. Nossa. Mas, na verdade, a ideia da multiculturalidade é um povo estar submetido em cima do outro. E na Grécia Antiga se falava, vocês sabiam por que se chamavam aos outros povos de bárbaros? Porque eles achavam que eram bárbaros, que eram incultos e que a cultura dominante era deles. Então, tem a ver com o submetimento, o conceito de multiculturalidade. Porém, eu tive que mudar até o título de minha pesquisa na metade do caminho. Eu sempre lembro que falava, como vou fazer isso? Mas essa é a mágica para mim de fazer pesquisa, porque você vai lendo, vai se perdendo nos textos. Eu lembro, meu primeiro orientador falava, vai lendo, e você se perde e de repente se acha em um lugar que fala, como cheguei aqui, não? E foi parte da pesquisa ir mudando, entender que o conceito de multiculturalidade tem a ver com uma cultura que prevalece em cima das outras e submete as outras.
que talvez, se pensando nas organizações, tem a ver com, às vezes, essas diretrizes muito verticais que vêm em cima de toda a instituição e que isso tem que ser cumprido, sem que medie diálogo ou possibilidades de interagir. Então, essa seria, e especialmente isso. Depois, eu fui pesquisando também alguns autores, e que eu trouxe meus livros também, se vocês quiserem ver, que eles vão estudando a vinda dos espanhóis para a América. E o que foram vendo, vocês sabem por que os espanhóis chamaram os índios de índios? Porque eles acharam que tinham chegado às Índias. Eles iam buscar as Índias, e então eles acham outro continente que não tem nada a ver, mas eles nomeiam de acordo ao que eles estavam procurando. E que eu acho que esse é o centro da multiculturalidade, não? Esse é o meu jeito de pensar, esse que vai dominar em cima do outro, e não importa o que os outros pensem, não? Esse seria o conceito de multiculturalidade. Agora, o conceito de transculturalidade surge especialmente na França por psiquiatras e psicólogos e antropólogos que trabalham com a migração. Por quê? Porque a França, historicamente, teve várias culturas em que eles iam sometendo os povos. E que acontece com essas... a colonização desses povos, depois fez que esses povos quiseram retornar para a madre pátria. Então, inclusive, são muitos dos que vêm da África, eles falam francês, porque se fala francês lá na colônia deles, e na volta, digamos, ao lugar da colônia, claro, surgiam muitos problemas, porque eles eram rejeitados. O lugar do migrante é sempre um lugar de minusvalia, tratado como estrangeiro, como uma ameaça, não? Então, eles vão trabalhando a transculturalidade, eles pegam diferentes profissionais que foram pensando o lugar do estrangeiro, da migração, para trabalhar com esses sujeitos. Então, de alguma forma, cada um desses profissionais mantém sua individualidade e tentam ajudar esses migrantes, mas cada um de seu lado. Por exemplo, a parte da semiótica, do estudo da religião é uma parte, outro são os antropólogos, muitas vezes trabalham com tradutores, e aí tem toda outra questão com a tradução bem difícil de pensar, e estão os psiquiatras e psicanalistas. Tem um exemplo que eu sempre trago, é um exemplo clínico, não sei se dá para pensar as suas instituições, mas para mim foi muito claro. Tinha um sujeito que veio da Mauritânia a trabalhar na França. E o que acontece, ele estava sendo atendido em esses núcleos de saúde mental, e em um momento ele começa a deprimir muito. E a psiquiatra não entende bem por quê, e começa a tentar investigar na cultura dele. E o que acontece é que esse homem veio para a França para juntar dinheiro, para mandar para a Mauritânia, onde estava sua família. Ele tinha 3 filhas. No nascimento da terceira filha, sua esposa morre. Então, quando essa esposa morre, ficam essas 3 filhas. E ele, para poder vir para a França, deixa as filhas ao cuidado da mãe dele. Ele recebe uma carta avisando que a mãe está muito doente. E ele começa a deprimir. E eles foram tentando investigar. Do ponto de vista ocidental, nós poderíamos pensar, bom, ele está deprimido porque a mãe vai morrer. Não. Tinha toda uma questão cultural por baixo. Aí eles foram investigando, e para isso servem as diferentes olhares, digamos, para a mesma questão. E o que foram vendo que a poligamia era esperada dentro da cultura de Mauritânia, porque eles são muçulmanos. E a poligamia tinha um sentido cultural, que, claro, se nós olhamos com nosso olhar ocidental, nunca vamos entender. Seria outro olhar. Outro olhar. E o que acontece era que a poligamia tem um sentido, e o sentido é que se a primeira mulher morre, a segunda mulher é aquela que toma conta dos filhos. E esse homem tinha decidido ser monógamo, porque ele gostava muito de sua esposa. Ou seja, burlou as leis da cultura.
Mas, quando ele sabe que a mãe dele está muito doente, ele fica muito preocupado, porque quem vai cuidar das filhas? Então, eu acho bem interessante pensar a transculturalidade, que tem a ver com a transdisciplina, não? Que também se vê em vários equipos que trabalham, para poder pensar desde diferentes ópticas o mesmo problema e como a leitura pode ser outra. Perfeito. Eu acho que você traduziu muito bem, né, de interculturalidade ter essa interlocução e a multiculturalidade ter até uma visão etnocêntrica da coisa, né? Mas acho que a transculturalidade acaba tendo até mais confusão, pelo menos é o que a gente vê com os colegas, né? Exatamente. E eu até queria falar um pouco sobre a transculturalidade, professora, pegando um gancho que a senhora fez. Porque o que fui explicando, ainda não expliquei a interculturalidade. Sim, tá sim. Se a senhora quiser explicar, depois eu pergunto sobre a transculturalidade. Mas fazendo um paralelo, aqui no Mackenzie a gente tem um programa chamado Para Sempre Mackenzista, que é um programa de alumni, então é um programa de acompanhamento de egressos. Então no Mackenzie a gente não fala que nós temos ex-alunos, né? Nós temos antigos alunos, porque a gente tem toda essa cultura, enfim, de acompanhar mesmo depois de formados. E aí eu queria que a senhora fizesse um paralelo e me dissesse se o programa Para Sempre Mackenzista, que é um programa de alumni, assim como tem programas de alumnis em outras universidades, se tem relação com a transculturalidade. Porque, por exemplo, a gente tem alunos, e no caso, egressos, porque já se formaram de diferentes idades, diferentes cursos, que atualmente moram em diversos lugares do mundo, fora do país, né? E eles continuam com esse espírito mackenzista, que aqui no Mackenzie é muito forte, né? É uma instituição de 155 anos, então que traduz todo esse pioneirismo, toda essa excelência na educação. Então eu queria que a senhora dissesse se tem alguma relação, porque mesmo os egressos, eles já formados, e cada um com a sua particularidade, mesmo assim eles se unem em prol desse espírito mackenzista. Então, até que ponto existe uma relação de transculturalidade nesse projeto? Interessante, porque o que você está planteando é que são várias áreas, ou seja, são profissionais de várias áreas, e o que têm em comum é ter estudado aqui em Mackenzie. Exatamente, isso mesmo. É que eu sinto que talvez o estudo universitário une muito, deixa marcas difíceis de borrar no ponto de vista da solidariedade, não? Nesse sentido. Então, talvez esse programa que você está falando aponta a isso, como que manter a solidariedade e, de alguma forma, um agradecimento, não? Porque a gente, onde aprendeu, onde começou a andar e a engatinhar, é o lugar que nos trouxe para depois continuar andando, não? Então, é muito interessante. Talvez até seria bom saber quais são as atividades que fazem para intercambiar entre eles, mas tem essa riqueza que você fala, porque os sujeitos não ficam todos aqui, vão para o mundo inteiro, e hoje em dia, com a internet, todo mundo pode estar conectado, não? Exatamente. E sendo uma riqueza, um ativo para a universidade, qual a relação em questão de gestão de marca? A senhora acha que é importante que as universidades pensem na transculturalidade, pensem em programas que fomentem esse tipo de visão? Claro, porque talvez poderíamos pensar que um estudante de engenharia se pode formar aqui, ali ou acolá de outra forma, mas talvez achar qual seria a essência de Mackenzie para ir trabalhando entre eles. Exato. Eu acho que uma das coisas que às vezes as empresas fazem, eu acho bem importante, é trabalhar também os laços, a parte social. Sim. Porque são pessoas que estão trabalhando. E muitas vezes, as empresas pensam como números, não? Sim. Ou mesmo os expatriados, que eu sei que alguém vai perguntar. Na verdade, é como aquela coisa, serve nesse lugar, então nesse outro vai servir igual. E não é assim. Os laços são muito importantes. Sim. E são muito importantes fundamentalmente para a cultura latina e brasileira. Eu sempre lembro um CEO inglês que ele falava para mim, mas eu não entendo, porque eu marco uma reunião às 10. Os brasileiros chegam 10:10. Aí vão se servir café. Aí começam a falar das férias. A reunião começa às 10:20. É uma falta de respeito comigo. Aí foi explicando que não é uma falta de respeito, que primeiro tem que criar o ambiente para ir trabalhar. Exatamente. Que é um formato, uma forma cultural. Não é nem melhor nem pior. Mas, claro, cada um traz o seu. E a sua bagagem, né? Claro, dizer assim. sim. E como escutar o diferente, eu acho que isso é o mais difícil.
Por isso, a transculturalidade maneja as diferentes profissões isoladas. A interculturalidade pretende fazer como essa trama que começam a conversar, mas, na verdade, é uma situação bem difícil. Inclusive, eu acabei meu pós-doutorado, que esqueci de mandar para vocês dentro do currículo, e eu fui trabalhando porque eu tenho 2 linhas de pesquisa. Uma tem a ver com casais e famílias e os vínculos, e outra tem a ver com o lugar do imigrante e do estrangeiro. E eu fui pensando como, muitas vezes, dentro dos casais e das famílias também, aquele lugar do estrangeiro é apagado. É apagado porque, estamos juntos faz 10 anos, eu conheço ele desde que nasceu. Mas como dar um lugar ao estrangeiro, a possibilidade de mudança? Porque os sujeitos também vão mudando ao longo da vida, não? Sim, em uma família, as crianças passam de bebê a criança, de criança a adolescente, os casais também vão mudando. Então, as empresas também deveriam dar um espaço para essa mudança, coisa que não é fácil. Sim. Eu trabalhava também dando aulas sobre change management, e isso era uma grande questão. Como poder ajudar, porque uma empresa é como uma grande família, não? E como poder também ir contra as resistências, porque os sujeitos somos muito resistentes, gostamos daquilo que nos dá pé no chão, não? Sim, perfeito. E essa questão, né, a senhora vai explicar melhor interculturalidade, mas é um tema que a gente está mais imerso aqui, muito em função do nosso do mestrado, né? Mas eu queria entender com a senhora um pouco as nuances entre transculturalidade e interculturalidade e também trazer a Lu para esse bate-papo, porque eu sei que ela quer conversar também um pouco especificamente sobre esse tema. Fundamentalmente, a interculturalidade parte de um conceito que nós psicanalistas também nos baseamos, que tem a ver que todo sujeito é um sujeito em conflito. Então, todos nós temos aquela coisa, não, que eu lembro uma professora minha que falava que todos os sujeitos que entram em terapia acham que vão sair sem problemas. E o que não sabem é que vão sair com mais problemas. Porque, na verdade, na medida que vamos nos conhecendo mais, o conflito é uma forma de ir para frente, de se modificar, de achar mudanças. É aquilo que empurra para frente, não? E então, a transculturalidade, na forma do trabalho, ele respeita muito as diferentes áreas, não? Então, isso que eu contava para vocês, os migrantes são olhados, interpretados, traduzidos desde diferentes âmbitos, mas eu acho muito importante que os profissionais consigam se escutar entre si, para entender aquele sujeito. A interculturalidade já vai na linha de uma maior... eu sempre falo que é como um tecido, não? Um tecido em que se habilita e se dá um lugar a esse conflito. Sei que o conflito freia a possibilidade de ir para frente e, pelo contrário, poder pensar que é um motivador para construir subjetividade, para criar também dentro das instituições, não? Não se pode criar se aquela coisa é muito estatuída, está muito engessada, não? E a possibilidade de escutar o outro, coisa bem difícil, não? Sim. Mas tem estratégias também para poder pensar. Agora, para a senhora, quais seriam as bases para uma boa comunicação intercultural? Trazendo agora mais para o tema do mestrado e tudo mais, na comunicação em si, quais seriam as bases que as empresas têm que trazer, têm que desenvolver para conseguir ter uma interculturalidade real ali dentro? Eu acho que é bem importante a comunicação, a possibilidade de estabelecer projetos e situações em que se respeitem desde aquele mais baixo até aquele mais alto, a possibilidade de escutar essas ideias, não? Muitas vezes tem como estratégias para fazer dinâmicas grupais que habilitem isso. Às vezes pode ser a chuva de ideias, às vezes pode ser alguns exercícios, mas exercícios que, na verdade, alimentem essa criatividade e que, para criar, muitas vezes, temos que nos libertar dessas amarras, não? Tinha um conceito que eu tinha lido uma vez, que é um poema que escreveu Eduardo Galeano, que é um uruguaio, poeta uruguaio que morreu. E ele falava, não, que o grande maestro alfarero estava construindo, ele trabalhava com a cerâmica para fazer a melhor peças dele. E vem um aluno e pergunta para ele:
como posso fazer para aprender de você? Eu quero construir e criar peças de cerâmica tão boas quanto você. Você pode me ensinar? Então, o professor alfarero pega a melhor peça que ele tinha, estrala ela contra o chão, pega os cacos disso e dá para o aluno e fala, agora constrói você desses cacos. Então, eu acho que sempre achamos que alguém sabe mais que a gente, e não é assim. Na verdade, é a possibilidade de desconstruir para depois construir alguma coisa nova. E a criatividade só nasce disso. De soltar as amarras, e por isso às vezes eu falava desses exercícios que libertem o sujeito para criar. Fazer chuva de ideias, não importa, é um sinsentido, mas em algum momento vai se encontrar o sentido. Então, eu acho essas... E a convivência, não? Poder estabelecer uma convivência saudável escutando as diferenças. Até o cafezinho antes da reunião que o brasileiro tem. Até o cafezinho antes da reunião. E eu acho que uma das questões bem importantes, como de onde se posicionar a respeito da interculturalidade, é poder ter a cabeça aberta e um sinal de pergunta. Sim. Porque muitas vezes nós vamos com nossos prejuízos, nossos preconceitos, e o que aquele está fazendo é isso, aquilo, não sabemos. Não? E muitas vezes eu trabalho com famílias e casais de imigrantes, e se diz, são interculturais, mas na verdade todos nós somos interculturais. Ainda que sejam todos brasileiros, que falem a mesma língua, porque cada um vem de uma outra cultura e vai construindo uma cultura internamente. Sim. Perfeito. Você comentou, professora, quando a Lu perguntou, né, sobre como são práticas organizacionais que a gente pode ter. A senhora comentou de oficinas de brainstorming, né, onde a criatividade pode fluir, etc. A minha pesquisa fala muito sobre uma comunicação bottom-up, né, uma comunicação mais ascendente, onde a gente tem essa colaboração, esse processo de escuta. E aí eu queria entender com a senhora, assim, numa área de comunicação interna, por exemplo, né, onde a gente está preocupada nessa comunicação que flui dentro das organizações, mas também com a experiência que a gente está construindo no nosso ambiente de trabalho. Como você acha que a gente, enquanto profissionais de comunicação, pode trazer esse processo de interculturalidade, transculturalidade para a nossa prática comunicacional, sabe? De que forma a gente pode fazer isso? Brainstorming é uma delas. Sim. Mas de que outras formas a gente pode, de repente, buscar essa interculturalidade trabalhando com a comunicação ascendente? Como você acha que a gente pode seguir nesse processo? Tem muitas empresas que têm bases em vários países. Agora, eu lembro, cada vez que eu ia a uma dessas empresas, a chefa de RH falava, olha que a cultura é a mesma, você tem que saber que a cultura de tal empresa é a mesma em todos os países. Isso é uma falácia, porque cada cultura vai entrando dentro das instituições. Então, às vezes, uma forma... E poder, eu soube de um exemplo que foi feito em uma das empresas, de pessoas de comunicação, poder ir aos diferentes países, entrevistando os CEOs, aqueles que não eram tão altos, para poder marcar por que trabalhavam aí e também como trabalhavam e que pensavam de algumas coisas muito pessoais. E esses vídeos iam passando dentro da mesma empresa de um país a outro, para poder ir conhecendo, porque aqueles outros ficam como fantasmas, não? Muitas vezes, de tal país vem a ordem de fazer isso e aquilo. Eu tenho um defeito, como eu venho da psicologia, sou psicanalista, o segredo é importante, então nunca nomeio quais são as empresas. Uma deformação profissional minha. Sim, mas talvez vocês é diferente porque trabalham dentro das empresas e serve para poder pensar. Mas isso poderia ser um dos exercícios, não? Eu, na verdade, eu dou aulas desde que tenho 18 anos e eu sempre gosto de me divertir. Então, às vezes, eu lembro que uma época você ia nos bares e davam com umas postais assim, que eram propaganda, mas tinham uns desenhos muito bonitos. E eu brincava com isso, com os alunos, e falava, porque de muitos anos habla em mestrado, doutorado, mas que tem a ver com empresas, MBAs. E então eu falava, com qual se identificam e por quê? Então, também, poder conhecer aquele que trabalha com você, até intimamente, dá como uma possibilidade de trabalhar desde uma outra posição, não? E não tão verticalmente e só
tem que ir a cumprir com o que tem que E qual ser. seria o limite disso, professora? Essa Porque eu é sempre uma fico, boa. exatamente, eu sempre fico me questionando assim, eu não quero ser muito invasiva com a pessoa, porque existem pessoas mais expansivas, existem pessoas mais quietas, e aí eu fico pensando como conhecer melhor a cultura e a pessoa sem ser invasiva. Tem alguma dica? Qual é o limite? O que a senhora nos recomenda? Tem outra questão. Tem culturas, como a cultura latina, que o social vem antes do trabalho. Mas tem outras culturas, como pode ser a cultura americana, inglesa, alemã, que eles só trabalham. E eles trabalham de 9 to 5 e depois cada um vai viver a vida social. Então, eu lembro, por trabalhar com expatriados, aquela coisa que salta aos olhos, não? Os expatriados vinham aqui e, por exemplo, os brasileiros se convidam para os aniversários. Mas é isso que você pergunta, não? Até onde? Exato. Tem obrigação de convidar ou pode escolher? Porque as amizades são escolhas. Dentro da empresa com quem você vai trabalhar não é uma escolha. Sim. Você vai ter que se adaptar Verdade. a isso. Exato. E muitas vezes o que eu tenho visto no consultório é algumas pessoas que se angustiam demais. E que se angustiam demais porque não conseguem fazer essa dissociação. Sim. Uma coisa é trabalho e outra é a vida pessoal. Mas também, por isso não sei se te respondi, mas que tem a ver com as diferentes culturas, não? Sim. Tem perfis culturais também, para poder pensar. Por isso que eu falava, não? Sim. É a mesma empresa, mas está em diferentes países. E isso faz uma diferença e tem que ser tido em conta. Exatamente. Perfeito. Você trouxe também em outro momento da sua fala uma coisa que me chamou a atenção, que o conflito gera evolução, né? Numa Sim. visão de tese, antítese, síntese para essa evolução. Acho que isso conversa um pouco com Hegel, que a gente tem aprendido nas discussões do nosso mestrado. E aí, Cíntia, queria que você trouxesse também aquela questão que a gente estava discutindo. Sim, exatamente, professora. Falando sobre o que a Malu trouxe, a gente tinha até feito uma pergunta aqui, falando sobre Hegel, né, na perspectiva da dialética, é possível falar do encontro entre duas culturas distintas que convivem num mesmo espaço de vínculos sociais sem que uma cultura opere alguma transformação na outra? Somos mais transculturais ou interculturais? O que a senhora nos diz? Essa é uma pergunta difícil. Porque eu acho que também nós, como sujeitos, e eu parto desse conceito, sempre estamos crescendo e sempre estamos nos modificando, não? A teoria psicanalítica, Freud, no século XIX, falava que tudo se dava até os 5 anos e depois tudo era repetição. Mas as novas teorias não acham isso. Ou seja, vamos nos construindo ao longo do tempo. Então, se pensamos que somos mais transculturais, teríamos que investigar diferentes profissões. Eu acho que vamos nos constituindo como interculturais, na medida que também escolhemos. Não, tem amigos meus que dizem que eu mudei desde que moro no Brasil. Fico mais simpática, não é tão simpática. Mas também são escolhas que cada um faz, não? A gente vai, ao longo do tempo, vai se modificando. Sim. E então, por exemplo, os sujeitos que passam por diferentes empresas também ficam com uma experiência interna que Exato. modifica, não? Com certeza. Não é melhor ou pior, é diferente. É diferente. Eu acho que poder nos dar a possibilidade de nos modificar não é pouca coisa. Sim. Não? O dia que deixemos de nos fazer perguntas é o dia que já estamos prontos para Sim. morrer. Com certeza a gente vai sair diferente do dia que a gente chegou aqui e do momento em que chegamos aqui conversando com a senhora, né, Malu? Perfeito. Queria agradecer muito as minhas colegas, né, pelas perguntas, pela participação e principalmente a você, doutora, Obrigada. por ter vindo, por ter, né, colocado tempo, investido tempo aqui com a gente. Agradeço muito e agradeço você que ficou aqui com a gente para ouvir o nosso episódio. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada.